Olá, pessoal, boa noite. Começando aqui mais um Diálogos UNARREG, né? Hoje temos uma ilustre convidada, né? Elisa Leonel, superintendente de relações com usuários da Anatel, vem conversar aqui um pouquinho com a gente, né? Sobre as obrigações de ouvidoria, né? Peraí, só um minutinho que está chegando a Irani também para ajudar a gente nessa conversa. Boa noite, Irani. Acabamos de começar aqui ao vivo. Então, voltando hoje no diálogo sobre as obrigações, né, da ouvidoria que a Anatel colocou para as prestadoras de telecomunicações, e aí a gente vai poder bater um papo, né, legal aqui sobre, enfim, como é que isso foi feito, quais as implicações para os usuários, como que a agência reguladora está funcionando aí e ajudando a sociedade. Bom, espero que estejam todos bem aí nessa pandemia e vamos dar mais um Diálogos aí. Inicialmente, passo uma rodada de boa noites aí. Boa noite, Elisa. Se quiser complementar aí seu currículo, fique à vontade, por favor. Boa noite, Tiago. Não, quero só saudar, agradecer pelo convite. Boa noite, Irani, Elson. É um prazer estar aqui, é um tema bastante importante. A Anatel está super feliz com essa nova conquista para os consumidores e vai ser muito bom debater, discutir um pouquinho com os servidores das agências, né? A gente tem problemas distintos, mas medidas que muitas vezes dialogam, e vai ser muito legal, muito rico trazer esse debate para cá. Obrigado, Elisa. Boa noite aí, meu presidente Elson. Boa noite a todos, boa noite, Thiago, boa noite, Elisa, boa noite, Irani, sejam muito bem-vindas aqui. Boa noite ao pessoal que nos assiste. O que a Elisa esqueceu de comentar aí no currículo dela, que ela foi uma das fundadoras da ANE. Então, é uma honra recebê-la aqui. É verdade. Pelo histórico profissional, hoje ela lidera uma equipe de profissionais excepcionais na Anatel, que faz um trabalho muito importante para a sociedade. Então, agradecer as duas por participar aqui junto com a gente. E pode prosseguir aí, Thiago. Verdade, mais um bom exemplo, né, brilhantes servidores que passaram aqui pelo quadro, né, da Anero, na REC, que ajudaram tanto a carreira das agências, né? Elisa, aí, hoje como superintendente, o Mário foi diretor-geral da ANTAC, diversos outros aí. Irani, boa noite, obrigado por participar com a gente, trazer um pouco aí da experiência. Boa noite para a turma que assiste a gente. Boa noite, Elson, boa noite, Tiago, Elisa, é um prazer estar aqui com vocês e espero que a gente possa contribuir aí com esse debate, com a nossa experiência, ainda que inicial, com as ouvidorias. Beleza, obrigado, Irani. Boa noite, pessoal que nos assiste aí, o Roberto, a turma toda. Novamente, como sempre, né, o chat está aberto para fazer pergunta, a gente poder fazer essa interação que é tão divertida aí, né, e abrilhanta tanto aqui o nosso debate. Vou colocar aqui, pessoal, se você ainda não curtiu, né, o nosso canal aí no YouTube, curte aí, deixe um like, ativa para a gente entrar, né, no ar e ser notificados. É bem legal a ferramenta. Bom, sem mais, Elisa, então eu passo para você fazer uma explanação aí inicial de como é que funciona essa regulamentação nova, né, e toda a expectativa que a gente tem com essas questões. Tá ótimo. Antes de começar, de fato, o Elson fez uma boa lembrança, um resgate da história aí, que eu tenho muita honra, muito orgulho de ter participado. Acredito no fortalecimento das carreiras, acho que a gente tem demonstrado quanto carreiras fortes nas agências reguladoras fizeram a diferença e estão entregando resultados para a sociedade, né? Então, é gostoso lembrar e tenho muito carinho dessa história de construção da associação e depois que ganhou tanta vida, né, e tanto resultado aí trilhou.
Hoje, o papo aqui é sobre a constituição das ouvidorias, e eu vou fazer um histórico aqui mais amplo, depois pedir a ajuda da Irani, para a gente conversando sobre os principais pontos. A Irani é a gerente de canais de relacionamento da Anatel, e uma das grandes motivações da constituição da ouvidoria era o volume de reclamações que a Anatel recebe. Quando a gente olha para as reclamações, questões muito simples dos consumidores, né? Mas antes de passar para a ouvidoria, propriamente, eu queria fazer um rápido histórico de como é que a atuação da agência reguladora em proteção de consumidores tem se dado, né? Então, a primeira onda das agências reguladoras, a primeira onda na Anatel, melhor dizendo, já é uma onda que incorporava a proteção de consumidores, mas de uma perspectiva individual, né, de tratamento da reclamação individual. E o canal de atendimento foi constituído, o call center da Anatel e depois o sistema, foi constituído bem lá no começo da atuação da agência e passou a acolher reclamações e dar esse tratamento individual para as reclamações. Mas o que se notava é que esse trabalho, apesar de importante, de haver essa mediação do caso concreto, ele deixava escapar algo que é muito importante também, que é atuar na raiz dos problemas, né? E aí a gente passa por uma segunda onda na proteção dos consumidores da agência, que é buscar inteligência no processo, buscar diagnosticar os problemas, as raízes dos problemas que afetavam os consumidores, de modo a regular, baseado em evidências, né, em dados de reclamações, para atuar nos problemas que mais importavam para os consumidores, os que mais afligiam as relações de consumo. Mas, apesar de esse também ser um movimento importante, ele não esgota a questão no sentido de que a gente está sempre num processo regulatório bastante complexo, bastante demorado, até pelas questões de legitimidade do processo. Então, análise de impacto regulatório, consulta pública, audiência pública, e até você, entre diagnosticar o problema e editar um novo regulamento, e esse regulamento dar certo, existe uma complexidade muito grande. Então, a última onda, que é a onda recente da Anatel, não a última, né, mas a terceira onda, virão outras, muitas, com certeza. A terceira onda é uma onda de apostar na regulação responsiva, né, apostar no que a gente chama, né, nos estudos de regulação, do regulação inteligente, o smart regulation, né, e a regulação responsiva, ela tem alguns pressupostos. Um deles é a questão da própria regulação baseada em evidências, ou seja, eu não saio atuando porque um dia eu acordei achando que aquilo é importante, e sim porque existem evidências de que aquela é uma medida regulatória importante, mas também a regulação inteligente pressupõe mais dois outros aspectos que eu destacaria muito importantes. Um deles são a combinação de instrumentos regulatórios, ou seja, não existe uma só forma de atuar. Então, tradicionalmente, a atuação era: identifico um problema, regulo, depois multo quem descumpre aquela regulação. Essa é uma das formas de atuar, existem outras formas, e essas outras formas, então, são parte da regulação inteligente, né, a combinação de instrumentos. E algo também muito importante é o empoderamento dos consumidores, ou seja, como é que a gente traz os consumidores, traz a sociedade para essa discussão da regulação, para que eles também sejam fiscais da regra e exerçam seu direito cobrando das prestadoras e comparando prestadoras. Então, mesmo esse movimento de portabilidade, de o consumidor escolher e mudar de prestadora, é parte do que na regulação inteligente se adota e se trata como o empoderamento dos usuários, né? Então, esse é o quadro geral e é onde a Anatel está nesse momento. A Anatel aposta na regulação responsiva, aposta na capacidade de o setor trazer soluções para os problemas ainda antes de ter que se discutir um novo regulamento, ainda antes de se abrir um processo de sancionamento, que muitas vezes vai gerar anos de litígio no judiciário, mas pouco resultado para a sociedade, né? Isso não quer dizer que a gente não use os instrumentos tradicionais, mas a gente usa com a parcimônia devida. E a ouvidoria, ela hoje está no instrumento tradicional, né? A gente obrigou a constituição das ouvidorias pelo Regulamento Geral de Consumidores, foi uma revisão do regulamento,
E a razão de ser é que a gente notava muitas reclamações que chegavam à Anatel, ou seja, o setor privado transferindo para a Anatel uma responsabilidade que é sua, e quando a gente analisava essas reclamações, elas tinham complexidade baixíssima na maioria dos casos. Ou seja, de fato, as prestadoras podiam ter resolvido. Um outro ponto que era muito presente e que a gente chegou a realizar pesquisas identificando isso, é que os consumidores, em média, davam 4 a 5 chances para as prestadoras de resolver os problemas antes de chegar na Anatel. Então, essas eram as questões que nos faziam acreditar que a gente precisava, de fato, regular o processo de ouvidoria, regular a ouvidoria nas empresas como uma instância de recurso, mas como eu vou mencionar aqui no decorrer da apresentação, não somente como uma instância de recurso da reclamação individual, mas também como uma área de feedback, de avanço da prestadora, uma área interna que discuta formas de melhorar. Então, essas são as linhas gerais do que motivou a Anatel editar essa nova obrigação regulatória. Eu vou tentar agora compartilhar aqui uma apresentação e depois eu vou pedir a Irani para ajudar em alguns detalhes mais técnicos, e que ela e o Ralph, que infelizmente por problemas técnicos não conseguiu entrar, são os coordenadores desse projeto lá na Superintendência de Relações com Consumidores. Então, deixa eu ver se eu vou conseguir compartilhar minha tela. Vamos ver. Vocês estão vendo a minha apresentação? Não. Não. Eu acho que ela tem que selecionar aí a aba, enfim, o aplicativo. A tela inteira, janela do aplicativo. Ah, sim, Thiago, que bom que você me ajudou. Agora vocês veem? Espera aí, deixa eu botar ela aqui. Agora sim. Pronto. Agora apareceu. Ótimo, então tá joia. Então, como eu disse, esse era o contexto, né? Assim, primeiro, outra questão que eu esqueci de mencionar é que a edição dessa regra, ela se dá no âmbito da revisão do modelo de qualidade da Anatel. Ou seja, a Anatel tinha um modelo de qualidade muito baseado no desempenho de rede. E isso é importantíssimo, né? Os indicadores de rede são os que garantem que a gente faça essa live, por exemplo. Mas eles não são os únicos indicadores importantes. Então, na nova versão do modelo de qualidade, que está sendo implementado nesse momento na agência, a gente traz a perspectiva da experiência do consumidor, né? A experiência do cliente. E aí, com 2 grandes blocos, um deles a gestão das reclamações e essa interação que os consumidores têm com as prestadoras, e o outro, a pesquisa de qualidade percebida que a Anatel adota. A partir da composição desses 3 indicadores, a gente vai gerar um selo de qualidade percebida de cada prestadora. As ouvidorias, então, têm como objetivo principal melhorar o atendimento nas próprias prestadoras, ou seja, as prestadoras têm que deixar de transferir para a Anatel, para os PROCONs, para o Poder Judiciário, esse papel de tratar o consumidor e de gerir as reclamações, e, nesse sentido, o consumidor passa a ter direito a um canal recursal das prestadoras para que ele apresente suas demandas, né? Como eu disse, as nossas pesquisas apontam que o consumidor que entrou na agência tentou, em média, 4 a 5 vezes resolver seu problema com a prestadora, ou seja, ele deu 4 a 5 chances para a prestadora de resolver seus problemas, e as pesquisas de qualidade percebida da Anatel apontam, historicamente, né, a gente faz a mesma pesquisa desde 2015, que os itens atendimento e resolutividade são sempre os piores avaliados em todas as prestadoras, enquanto as notas médias de satisfação geral com o serviço variam entre 7 e 7 alguma coisa, no caso de resolutividade e atendimento, elas caem para 5 e pouco, 6 no máximo. E o que a gente notava em muita medida é que a Anatel, o Consumidor.gov, os PROCONs, dentre outros, acabam servindo como ilha de excelência para que as prestadoras tratem, ou seja, elas escolhem tratar bem
aqueles consumidores que chegaram nesse segundo nível no setor público, né? Mas o que a gente quer e faz questão é que as prestadoras tratem bem toda a sociedade, todos os consumidores, independentemente de eles terem que acionar um órgão público para isso, né? Outra questão é que a gente fez um benchmarking com vários setores regulados também, já tinham regulamentos e obrigações parecidas com essa, energia elétrica, nos bancos e nos seguros privados. Uma das questões que está posta nas ouvidorias, assim, chamando atenção para alguns pontos, então, como vai funcionar, né? O consumidor primeiro reclama no nível ordinário, no call center, né, no nível tradicional de reclamação de acesso às prestadoras, e em não concordando com aquela resposta, ou não tendo uma resposta no prazo obrigatório, ele recorre à ouvidoria. Nesse sentido, é preciso que a gente dê amplo conhecimento da ouvidoria, né, da disponibilidade dela. E aí, esse era o primeiro ponto. Então, como fazer a ampla divulgação? E a gente tem todo um desenho para obrigar ou para estimular uma autorregulação ou uma reflexão do setor sobre formas que eles próprios podem adotar. Então, além da regra, a gente exige que cada prestadora tenha o seu manual de atendimento, que detalhe como vai fazer o atendimento, quais são os canais além do telefônico, quais são os horários de atendimento, e todas essas medidas precisam estar amplamente divulgadas no portal das prestadoras, mas também no call center das prestadoras, tanto no comando eletrônico do call center, né, na URA, como no próprio atendimento dos consumidores, ou seja, o atendente, quando ele terminar de fazer um atendimento, ele deve informar que a ouvidoria é um canal disponível para caso ele discorde da sua reclamação. Mas como existe toda uma adaptação, e essa não é uma medida trivial que a Anatel obrigou as prestadoras a implantarem, a gente está prevendo um escalonamento dessa divulgação como uma forma de elas irem adaptando e ganhando musculatura até que esteja efetivamente 100% implementado, o que deve ocorrer até o final desse ano, né? Outra questão é sobre o atendimento, como eu disse, ele é um canal específico de segunda instância, o consumidor precisa ter passado pela primeira instância para chegar ao canal de segunda instância, mas como eu mencionei também, os ouvidores, e está aqui o Tiago, né, nosso ouvidor na Anatel, que já tem esse papel interno na Anatel. Os ouvidores, eles têm o papel de ombudsman, de questionamento das próprias medidas que as prestadoras estão adotando e de proposição de melhorias. Então, a nossa perspectiva, e o regulamento foi claríssimo nisso, não só que os ouvidores atuem como esse canal de recurso da reclamação de primeira instância, mas também que eles elaborem análises críticas, análises essas que estarão compartilhadas com a Anatel, e inclusive estamos prevendo que haja um diálogo permanente com o CEDUST, que é o Comitê de Defesa dos Usuários da Anatel, para que a gente leve e debata esses problemas das prestadoras. Para isso, o ouvidor precisa ter uma autonomia em relação aos outros níveis organizacionais da empresa, de modo que, apesar das críticas, da intervenção maior, de um certo intervenção nas empresas privadas, a Anatel adotou a medida e a obrigação de que os ouvidores fossem ligados diretamente ao topo das empresas, aos presidentes, para que a gente garantisse essa autonomia, né? Como eu disse, o manual de atendimento da ouvidoria, ele tem que ser público, é por meio dele que os consumidores saberão quais são as regras de atendimento da ouvidoria da empresa que ele está vinculado. É preciso garantir ampla transparência, linguagem simples e fluxo simples também, né? O consumidor de hoje em dia é um consumidor que exige simplicidade, né? E essa é uma questão que a gente também tem atuado muito com as prestadoras e cobrado muito das prestadoras, a simplicidade no atendimento e na solução de demandas.
E a outra questão, como eu disse, é a obrigação de um relatório de diagnóstico para que a Anatel e a sociedade acompanhem o que está acontecendo nas prestadoras, acompanhem sob uma perspectiva crítica e corretiva, né, construtiva e corretiva, ou seja, a ideia aqui não é criar nenhuma perseguição e nenhuma política de fiscalização, no mau sentido do termo, mas uma política de fiscalização no bom sentido de quem busca fiscalizar e cobrar para melhorar, né, não para fomentar a cultura do litígio, não para criar mais uma disputa, e sim para corrigir e conduzir a empresa para a melhoria de qualidade que a gente espera e que toda a sociedade espera, né. Nesse sentido, a primeira medida da Anatel, considerando que para chegar à Anatel o consumidor vai ter que passar pela ouvidoria, depois eu vou pedir a Irani para falar um pouco sobre essa validação de protocolo, é que o consumidor tenha um protocolo válido da ouvidoria da empresa. Mas como a gente tem um período de escalonamento em que as pessoas não conhecem esse canal novo, a Anatel vai continuar recebendo as reclamações dos consumidores e informando toda vez que o protocolo não for válido, para que, então, em alguns meses, a gente, de fato, faça a validação de protocolo e receba na agência as reclamações de quem passou pelas prestadoras. E por que isso é necessário? Porque é assim que a gente consegue acabar com aquele efeito que eu estava dizendo, o efeito elitização do tratamento dos consumidores, ou seja, as empresas tratarem bem quem chega pelos canais públicos. O que a gente quer, então, é que elas tratem bem toda a sociedade, e para isso a gente precisa, de fato, saber quem passou pela prestadora e quem não passou ainda. Esses são indicadores que, como eu disse, que estão formalmente previstos no Regulamento Geral de Qualidade, vão gerar um selo, e esse selo, a gente espera, ele vai ter um formato parecido com o selo da energia elétrica, que todos nós conhecemos, e que tem uma forma muito fácil, né, uma tradução muito fácil para o consumidor, ainda que ele não conheça nada do que são os indicadores que geram o cálculo daquele selo, ele sabe que selo A é bom e selo E é ruim. E essa é a lógica que a Anatel pretende adotar. É isso, gente. Eu vou parar de compartilhar minha tela, então, e quero passar para a Irani, para ela contar um pouco de como é que tem acontecido esse diálogo com as prestadoras e como é que a gente tem buscado organizar os nossos fluxos e processos e como é que as prestadoras... Opa, agora que eu parei de compartilhar minha tela, eu vi que a Irani caiu. Então, eu vou continuar falando e depois eu vou abrir para vocês falarem e eu ouvir um pouco. Tem muitos desafios, né, desafios sistêmicos. Então, assim, para fazer uma validação de protocolo, por exemplo, a gente precisa integrar sistemas com a prestadora. São muitas prestadoras de grande porte, assim, não muitas do ponto de vista de a perspectiva do usuário, são 5 prestadoras que têm a obrigação das ouvidorias, mas para efeito de adequação dos sistemas, isso é complexo, cada uma tem os seus fluxos internos, mas o que a gente nota delas é um total engajamento no trabalho e uma crença, de fato, de que isso pode mudar a cara da prestação dos serviços, né? Por isso, também, uma preocupação delas com uma entrada paulatina para garantir que a qualidade se mantenha no segundo nível e a gente não tenha os mesmos problemas de resolutividade e acesso que o primeiro nível historicamente enfrentou, né? E, assim, um desafio grande, porque o setor de telecomunicações tem hoje mais de 200 milhões de contratos, né, tem mais contratos de telecomunicações do que pessoas, do que brasileiros, né, e isso envolve, a Irani voltou, envolve uma enorme complexidade que a gente está tratando, então, com o cuidado devido. Eu estava falando aqui, Irani, da complexidade da implementação, queria te passar um pouco para você falar dos nossos canais e de como é que a gente está fazendo essa implementação com as prestadoras. Eu vou pedir desculpa se no meio da minha fala interromper, tá? Já tive 3 interrupções aqui na transmissão. Você está caindo, né?
Mas nós estamos no processo agora de validação de protocolos com as operadoras. Então, hoje, a Elisa já falou, né, o consumidor vai passar pela ouvidoria da prestadora. Buscado organizar os nossos fluxos e processos. Acho que a Irane caiu. Não sei, ela está aqui, mas o som travou lá dela. A fala está congelada. Mas é isso, gente. Acho que, em linhas gerais, é isso. E, assim, vou insistir no ponto de que a intervenção, ela tem que ser dosada, né? E a regulação responsiva, a lógica é dosar a intervenção, mas quando ela é necessária, ela precisa ser feita, e a gente está bastante tranquilo de que essa era uma medida necessária, e a gente espera com isso melhorar a resolutividade nos canais de atendimento das prestadoras, diminuir os conflitos, o litígio que transborda para o judiciário, reduzir custo para a sociedade e garantir uma excelência no atendimento mesmo para as pessoas, né? É muito chato quando, e todos nós passamos por isso, somos todos consumidores de telecomunicações, é muito chato quando a gente tem que ligar para a prestadora, não tem sua demanda tratada, repetir a ligação e não ter de novo, a recorrer. Então, o que a gente espera com toda essa medida é, de fato, um fluxo mais simples para o consumidor e uma efetiva resolução de seus problemas. Acho que é isso, Tiago e Elson. Vamos apostos para conversar agora. Elisa, bom, primeiro, muito obrigado aí pela aula, né? Assim, até de regulação, você toca em vários temas extremamente interessantes e pertinentes que a gente já vem discutindo aqui com diversos outros colegas há um tempo, e a gente pode ir aprofundando um pouco mais. Você quer falar? Sim, Tiago. Bom, primeiro, realmente, parabenizar mais uma vez a Elisa e a equipe dela. É uma excelente ideia, porque, de fato, a ouvidoria é um canal que, não só em telecom, mas em outros serviços, ajuda muito o consumidor a resolver problemas. Eu mesmo tive um problema recente com saúde suplementar, reclamei várias vezes no call center e não resolveu. Reclamei na ouvidoria, com uma semana o problema foi resolvido. Então, realmente empoderamento do consumidor, e isso é uma iniciativa muito importante. Aí eu queria fazer uma pergunta, Elisa. Eu vi que a obrigação, ela só é válida para os 5 grandes grupos que estão em atuação no país. Nenhum deles tinha ouvidoria antes, ou tinha, e não, só que não era a estrutura conforme proposta pela Anatel? Joia, essa é uma boa pergunta, porque alguns tinham, a ouvidoria que era das mais estruturadas antes da obrigação regulamentar era da NET, que na época nem era o Grupo Claro, era a ouvidoria da NET mesmo. Ela tinha uma estrutura mais robusta, mas tinha outras, eu lembro da GVT, por exemplo, a Vivo, então, quando incorpora a GVT, incorpora a ouvidoria, mas a verdade é que o que a gente notava é que elas eram muito tímidas e escondidas mesmo. Então, elas tinham um papel também de tratamento de uma casta, que era assim, se você é um consumidor problemático, eu te dou o número da ouvidoria, e aí eu passo te tratar lá, porque eu sei que você vai transbordar para algum órgão público, mas eu não dou esse número, não divulgo, eu não faço a ampla transparência dele, mas para os problemáticos eu entrego esse número aqui. Então, o que a gente notava é que elas tinham uma efetividade naquele pouco volume que passava lá, elas conseguiam tratar adequadamente. A gente falou de novo, né, mas tem que ser para todo mundo, não pode ser só para uns, né? Sim, e você acredita que quando essa medida estiver implementada, estiver tudo rodando 100%, você representará uma redução de custo da Anatel? Por exemplo, que eu sei que o contrato de call center representa um grande custo para a Anatel. Você acha que a gente vai conseguir reduzir isso aí?
Essa é uma das nossas apostas, assim, é uma coisa que o presidente sempre deixou claríssimo: enquanto o call center da Anatel e a estrutura de atendimento da Anatel for necessária, ela será mantida. Então, e isso custa, como você está mencionando, muito dinheiro para a agência. Mas a gente aposta que sim, viu, Elson? Porque, primeiro, todas essas medidas que eu estava comentando de regulação baseada em evidências e de tudo que a Anatel tem feito ao longo da história para proteger os consumidores, nos últimos 3, 4 anos a gente já viu quedas significativas de reclamações. E isso significa menos gente ligando na Anatel, a gente paga por volume de chamadas, né? Então, já tivemos uma redução de custos. A nossa aposta é de que sim, a gente continue com essa redução de custos e quem sabe um dia a gente não precise ter um canal do nosso porte. É claro que sempre, considerando que o setor é muito grande, são muitos assinantes, eu não consigo imaginar uma situação de que não vai haver problema, né? Seria poliano demais da minha parte achar que, não, vamos resolver todos os problemas dos consumidores. Mas o que a gente aposta é que, de fato, só sobre para os órgãos públicos aquilo que é complexo, que é o que deveria ser, né? Olha, na hora que tiver um problema de grande magnitude, aí sim tem que entrar um órgão público para mediar essa relação, mas para as questões simples do dia a dia, quantos ressarcimentos de menos de R$10 a gente vê sendo pedidos lá na agência, que não precisariam nem estar chegando lá, né? E esses a gente, então, aposta que as prestadoras consigam resolver, e aí isso acaba reduzindo o nosso custo. Legal, deixa eu entrar um pouco nesse debate aí. A gente sempre tem essa discussão, né, de regulação, de intervenção ou não intervenção, como é que você entra, enfim, vai mais, vai menos, pode ter essa discussão, mas acho que o Elson tangenciou, tocou num ponto aí que é um pouco do que a gente vislumbra, né? Tanto, primeiro que, assim, a gente trabalhei um tempo, a gente sabe que o preço de telecom é muito grande, aquele negócio, é excelente fábrica de pastel, né? Mas se você, em pastel, e aí o pastel com azeitona preta, se você quiser um pastel com azeitona verde, já era para parar aquela máquina e tal. E essa pandemia também nos trouxe aí vários exemplos de coisas que foram sendo feitas até em determinado momento. Era o correto, era aquilo que tinha que ser feito, mas foi ficando e ninguém sabe, né? Sei que tem algumas matérias aí de como diretores de grandes empresas prestadoras de telecomunicações tiveram que ser mais usuários, descobriram, né, diversas questões, né? Tinha prestadora que cobrava ou exigia R$1 em dinheiro para ser pago para o cara poder fazer aquisição, enfim, dali, enfim, vários procedimentos que foram sendo gerados e ficaram aí, né? Não é só as agências reguladoras que têm o fardo regulatório, né? Acho que as empresas também têm o seu fardo de procedimentos lá, né? E aí acho que tem esse papel, né, da ouvidoria. A gente vê muito, pelo menos na minha visão, esse repasse de custo, né, das prestadoras para a agência, né? Um pouco isso que você falou. Não vou atender, deixa lá e tal, e você acaba delegando para a Anatel. Quem for na Anatel reclama, né? Porque no fim do dia é isso, né? Ter mais disponibilidade de atendimento, ter mais disponibilidade, né, nos call centers dela para ter uma resolutividade maior. Isso vai afogando, né, no caso, a gente trazendo, não para a Anatel, né, mas para a sociedade como um todo, que é quem paga a Anatel, quem paga os nossos salários, um custo que é da prestadora. Então, acho que é bem por aí. Enfim, quer dizer, bem por aí não, é por aí, Elisa. O que você acha? É totalmente por aí, né? Estamos totalmente alinhados nessa visão de que, na verdade, as prestadoras, ao desenvolverem suas estratégias, elas desenvolvem estratégias que minimizam custos, e tratar bem e resolver o problema dos 3 ou 4 milhões, mais ou menos, que chegam na Anatel, é mais fácil do que tratar e resolver o problema dos 200 e poucos milhões de contratos que elas têm. E é essa lógica que a gente precisa inverter, né? Então, elas têm que tratar bem os 200 e poucos milhões de contratos, e não só os 3 milhões que conhecem o canal da Anatel, né? Deixa eu passar aqui uma pergunta do Roberto. Mais uma vez, boa noite, obrigado aí pela nossa constante, né, audiência do Robertinho. Ele pergunta aqui, Lisa, está previsto, deixa eu botar aqui,
Está prevista alguma obrigatoriedade para os ouvidores serem quadro próprio das prestadoras não terceirizados? Acho que é importante você até explicar aí. Os ouvidores, eles são da estrutura regimental da prestadora, como estatutário, como qualquer outro diretor de prestadora, vinculado ao presidente. Então, ele não pode ser um terceirizado, ele é do quadro próprio da prestadora, ele tem autonomia funcional e vinculação direta ao dirigente máximo. O que a gente nota também, essa questão dos terceirizados, apesar de a regulação não diferenciar, então, qualquer descumprimento de obrigação de um terceiro vinculado à prestadora, a prestadora é responsável por isso, mas de fato faz toda a diferença, né? Quando a gente nota, quando o atendimento, ele não tem uma vinculação com a marca da prestadora, é mais difícil você desenvolver essa cultura da qualidade na pessoa. Ora ela está atendendo empresa de telecom, depois ela atende serviço bancário, então os call centers terceirizados, eles têm uma natureza de alta rotatividade, baixa qualidade, né? Então o ouvidor, sim, tem que ser do quadro próprio. O que não quer dizer que ele não possa ter terceirizados sob sua gestão, né? Ele pode contar com a equipe de terceiro na sua gestão, mas o ouvidor é quadro próprio. Essa é talvez uma das poucas, sei lá, uma das questões que realmente a Anatel entra nessa regulamentação ainda na questão do como, né? Por evidentemente ser necessário para que realmente um ouvidor, né, uma ouvidoria, para ter esse papel de ombudsman, de poder fazer uma avaliação crítica do atendimento, ele tem que ter essa autonomia, né? Senão não faz o menor sentido, e aí entra naquela questão de AIR ou pós, né, avaliação pós-regulatório, né? Porque você vai implementar uma regulamentação para resolver um problema, se ela não for bem pensada, lá na frente, não resolveu o problema, sim, mas não resolveu o problema porque o próprio ouvidor não tinha competência para fazer aquilo, né? Acho que esse é um ponto, e aí eu queria que você aproveitar o gancho para falar um pouco sobre essa questão que você colocou, que acho que a gente não tem sempre, né, tem que ter um manual, né, de operacionalização, mas a Anatel, na minha visão, exatamente, não entrou no como, né, deixou o como para as prestadoras fazerem, né, até porque isso muda, enfim, imagina o trabalho que a gente teria e como ficaria engessado, cada uma tem o seu, enfim, forma de fazer, de trabalhar, tem que entregar para a gente aquilo que, ou para a sociedade, na verdade, aquilo que é necessário. E aí, mas tem uma certa novidade aí, que é um diálogo, uma interação com uma marca mais, né, setorial para essa questão, para essa obrigação. Se você puder, enfim, explicar para a gente um pouco como é esse avanço, como você conseguiu esse milagre, né, de trazer todas num bom intuito de atuar de forma proativa para a gente. Eu acho esse um excelente debate, né, que está mais relacionado a esse modelo regulatório mais inovador, né, da regulação responsiva. Então, primeiro a gente, e eu tenho falado isso muito nos espaços que eu converso sobre regulação, autorregulação, corregulação, que a primeira coisa é você confiar no outro agente na mesa, né? Então, assim, o pressuposto, muitas vezes, que o servidor, o regulador, ele entra para a mesa, é o da desconfiança. Assim, e o pressuposto das operadoras também é o da desconfiança, e vou explicar o que eu quero dizer com isso. Os consumidores, as prestadoras, aliás, não confiam nos consumidores e não dão alçada para os atendentes do call center resolver os problemas, porque falam assim, não, se eu deixar o atendente do call center resolver esse problema de R$10, toda a base de consumidores vai reclamar pelos R$10 e eu vou perder o controle e a minha receita vai cair absurdamente, mesmo nos casos em que ele não tenha direito. Então, a empresa não dá alçada para o atendente porque não confia no consumidor e na conduta do consumidor, na integridade daquilo que ele está trazendo. As prestadoras, aí o órgão regulador não confia nas prestadoras. Não, eu vou fazer uma regulação super detalhada, e aí a regulação do e se, né? Mas e se a prestadora fizer isso? E se fizer aquilo? E aí você cria uma regulação super detalhada com alta chance de dar errado.
Por que vai dar errado? Porque nós não estamos no dia a dia de uma operação de empresa, e como eu estava mencionando, cada empresa, ela tem uma operação específica, né? Não tem como você achar que todas elas têm o mesmo sistema, as mesmas regras e processos internos, etc. Então, se a gente não quebra esse pressuposto da má-fé, você não fecha um ciclo de inovação regulatória, que a inovação regulatória, ela pressupõe que a gente vá tentar soluções conjuntas e dialogadas entre os agentes, né? E nesse caso da ouvidoria, essa é uma aposta da agência que a gente já vem debatendo, e tem alguns projetos pilotos dentro da Anatel. Nesse caso da ouvidoria, o que a gente apostava era isso, olha, não adianta eu tentar descer em muitos detalhes, porque vai dar errado. Na hora que eu começar a discutir sistema de validação de protocolo, canais de atendimento das prestadoras, vale chat, não vale chat, isso vira uma confusão e você não fecha a questão, né? O que a Anatel, então, apostou foi no que a gente chama de corregulação ou autorregulação regulada. A gente desenha grandes princípios e traz as prestadoras para a mesa. Se não vier algo satisfatório, nós vamos descer no detalhe. Como eu disse, a regulação tradicional é sempre uma hipótese, mas a primeira aposta da agência foi trazer as prestadoras e falar, olha, nós precisamos regular, mas a gente quer contornos mínimos. Então, o mínimo do horário de atendimento é esse. A gente exige que o ouvidor tenha autonomia, porque isso é uma condição básica para o trabalho dele. E agora tem um campo largo aqui de quais são os canais alternativos, para além do telefônico. Podem escolher quais são. Como é que você vai divulgar? Que tipo de fraseologia? Qual que é seu número de contato? Ele vai estar dentro da URA, não vai estar? Então, a gente deu espaço para as prestadoras. Se daqui a pouco a gente notar que na implementação não está dando certo, a Anatel volta a atuar mais ativamente. Mas a lógica é essa, Tiago, é apostar no diálogo e apostar na perspectiva do outro como uma forma de chegar num bom termo, né? A gente entra um pouco nesse debate de regulação responsiva, mas aí é um outro debate, tem, né, dá para fazer esse me encanta 3 bate-papos aqui de 1 hora. Não, eu também, enfim, tudo que a gente já tem feito aqui, já falamos com algumas pessoas que atuam nisso em outras agências, enfim, e é um negócio que a gente está até pensando em fazer um evento um pouco mais amplo sobre esse assunto, que é um pouco isso que você falou, a gente precisa mexer muito, esse é o debate que eu levo sempre dentro da agência, na nossa regulamentação primeiro, né, dar esse espaço, né, regulatório, para que tanto a empresa, é claro, isso é um processo de muito tempo, então tem essa desconfiança, e da própria empresa, que fala, mas eu não fiz isso porque não está escrito na regulamentação, então se não está escrito que não pode fazer pelo chat, e tudo bem, não pode, e a gente vai... e ali, num processo, nessa dialética da regulação, né, responsiva, alinhando essas questões, né, e não tem essa de que não vai ter sancionamento, que não vai ter punição, porque na hora que vai ter a punição, a gente pune, mas pune, né, com vontade onde tem que punir, né, não, né, um detalhezinho, né. Mas, enfim, esse é um assunto, enfim, apaixonante, a gente falar horas e horas aqui. Esse ponto que você pegou é interessante, que eu falei da desconfiança das empresas em relação aos consumidores. Mas esse outro ponto que você pegou é muito importante, que é a desconfiança das empresas em relação ao regulador. Então, ela fala assim, não, elas ficam fazendo o discurso de que não, a regulação é detalhada demais, mas quando interessa a elas, não, eu quero uma regulação detalhada, porque isso me protege, né? E cria uma reserva de mercado também. Não, nós queremos uma regulação que ponha critérios técnicos profundíssimos, aí só cabe 4 no setor, porque os pequenos não dão conta da regra. Então, tem um debate que também é esse outro lado de a mudança na cultura dentro das próprias áreas regulatórias das empresas, que também exigem regras detalhadas dos reguladores, né? Mas esse debate, como você disse, é um debate para muitas horas de conversa aqui, eu sou muito encantada, eu acho que não tem saída se a gente não mudar e não inovar na regulação, tem que pensar em modelos alternativos. Não, sem dúvida, acho que eu não vou lembrar agora, né, de um exemplo prático, mas assim, as coisas não nascem, né, elas são desenvolvidas e vão, né, evoluindo, e tudo a seu tempo. Então, você chega hoje e fala assim, essa regulamentação é extremamente detalhada, né,
Isso vem lá de trás também, que vários debates, a gente já faz isso há muito tempo, né? Debate que a gente discutia uma infração, uma clara infração no ato, na conduta da empresa, né? E ela vinha e falou, não, mas lembrei de um. E a gente vinha e a empresa falava, não, mas isso não está na regulamentação, então se não está na regulamentação, eu posso. Eu me lembro claramente, eu estava até fora da agência. Eu estava fora da agência. Essa é legal, não sei se você conhece essa. Eu estava fora da agência, né? Ainda, né? Quase século passado, e a gente discutindo, enfim, um problema regulatório e tal, e o diretor foi a Brasília discutir com o gerente geral da concessão, também já não está mais na agência e tal, mas né, não vou citar, e não vai, e ele fala, mas isso não está escrito aqui, e o cara, não, mas você tem que entender que isso está no espírito da regulamentação, e o espírito, mas eu não leio espírito, você não está no espírito, né? E aí, então, você não pode me sancionar por isso. Era claro que tinha um princípio, uma forma que a agência, o órgão, queria que desse uma conduta para a situação, e a empresa falou, não vou fazer porque não está escrito. Aí na próxima, na revisão regulatória, né, mas o que você fazia? Então tá bom, então vou botar aqui, né? Ele ia psicografar lá o espírito e coloca e vai para frente, né? E hoje a gente tem isso, eu acho que a questão é essa, e a SRC, a Superintendência de Relações com Consumidores, tem apostado muito nisso, né, olha, o que importa é a percepção do usuário, do consumidor, né, então a gente olha para a nota e fala, se a nota tá ruim, se tem uma avaliação negativa, você vai ter que atuar, mas não tem regra escrita, não importa, a nota tá ruim, e a gente tem conseguido excelentes resultados com as prestadoras, mesmo em temas não regulados ainda. Sem dúvida. Elson, você quer colocar alguma coisa? Então, Elisa, a Senacom participou dessa iniciativa aí, como que é o relacionamento da SRC com a Senacom e como que chama, Conselho Federal? Conselho Nacional. Eu esqueci o nome. E foi recentissimamente recriado, né? A Senacom participou, assim, primeiro, a gente tem um diálogo ótimo com a Senacom, desde que a superintendência foi criada, a gente assinou termo de cooperação e está sempre trocando figurinhas, batendo bola com a Senacom, incorpora todo o diagnóstico do SINDEC, do sistema deles na nossa regulamentação e também leva os nossos dados para a regulação da Senacom. A Senacom, ela tem tanto atuação na Anatel de maneira específica por meio desse termo de cooperação, e aí a gente sempre consulta na AIR, eles são atores interessados e eles são parte do processo de consulta, mas também a Senacom tem cadeira permanente no CEDUST, que é o Comitê de Defesa dos Usuários da Anatel. Então, no CEDUST também está acompanhando todo esse processo e debatendo junto da gente. E o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, ele está sendo recriado agora, e hoje, inclusive, foi a primeira reunião do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. O ponto que está lá na agenda é o decreto do SAC, que tem tudo a ver com essa discussão nossa aqui. O decreto do SAC, ele chega no nível de falar em quanto tempo o consumidor precisa ser atendido. Isso teve papel importantíssimo lá atrás, né, de diminuir o tempo de atendimento. Mas qual foi a consequência não prevista, que é isso que o Tiago está falando, né? A gente vai lá, regula, escreve mais uma regra, depois a gente fica com a consequência dela. A consequência tá bom, eu te atendo em 1 minuto, mas eu não te atendo com qualidade, porque eu vou botar um monte de gente que não está capacitado para te atender. Né? Eu garanto que você vai ser atendido em 1 minuto, mas já não garanto que eu vou responder sua demanda, né? E aí, a agenda que está lá, que a gente vai fazer essa interseção, é o decreto do SAC. Estão estudando a revisão dele? Vai ser revisado o decreto ou revogado? Vai ser revisado o decreto do SAC. Tem uma agenda na Senacom de revisão do decreto. Excelente.
Beleza. Mas eu acho que é isso, novamente. Tudo tem o seu contexto, né? Exato, Temporal, né? Não é para. É que nem agora, a gente exatamente. está fazendo né, um esforço muito grande, um debate muito grande, onde a gente escreve, a gente fala, a gente defende a regulação responsiva e fala que é preciso migrar do modelo de comando e controle para o modelo de regulação responsiva. Mas não é para falar, esse modelo de comando e controle é um absurdo, como é que isso foi feito? Não, na Claro, época era aquilo que existia, né? E você tinha um exato. problema muito concreto da época, né? Que olhando, né, como engenheiro Java pronto, você vai falar, mas aquilo ali, que bobagem, como que você fez? Não, mas na época era o estado da arte e faz parte do Tiago, processo, né, de eu não boto evolução. minha mão no fogo de que ele possa voltar a ser, tá? Porque acho que tudo na vida é cíclico, né? Mais estado, É menos isso mesmo. estado, né? Assim, a gente vai atuando de forma cíclica, não tem jeito. Concordo com você. Tudo situado no tempo, né? Ela fez sentido naquele momento, mas a gente precisa caminhar e avançar. É isso mesmo. Elisa, tá excelente a nossa conversa aqui, mas já estamos chegando quase numa hora. Antes de liberar você, você falou, eu nem ia falar disso, mas se você falou na sua apresentação, que você puder, né, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está conversando, explicar ou falar um pouco dessa, que para mim é uma baita inovação da Anatel, a questão dos selos de qualidade, como que a gente está, né, migrando, né, dessa qualidade da época, né, voltada para uma rede que dialoga muito pouco com o usuário e com a percepção de serviço do usuário, para essa nova, né, aferição ou modulação da qualidade do serviço, onde o usuário vai ter realmente um empoderamento muito maior, né, de entender o serviço ou a percepção do serviço para os demais, né, antes dele poder contratar ou antes de poder migrar para uma outra prestadora. Pois é, isso é importantíssimo e é a aposta da agência, né? A gente, como eu disse, tem um modelo de qualidade, tinha um modelo de qualidade baseado em desempenho de rede, mas não sob uma perspectiva de ser usado pelo consumidor, pelo cidadão leigo, para a comparação das empresas, porque era um modelo absolutamente complexo. Eu não sou formada em engenharia de telecom e não sei explicar o modelo. Eu sei que ele tem uma série de indicadores que são importantes, mas do ponto de vista de comparação para a sociedade, tá, mas qual indicador eu comparo com o quê? O que isso quer dizer para o cidadão comum? A outra questão é que os indicadores da Anatel eram todos baseados no que a gente chama do melhor esforço da prestadora, ou seja, não é que a sua banda larga vai ter aquilo, em 95% dos casos, a banda larga deve ter essa e aquela qualidade, esse e aquele desempenho. De modo que o consumidor individualmente nunca ia conseguir saber qual era o desempenho do seu serviço e como acionar a prestadora para cobrar esse desempenho. O selo, então, é a medida de comparação, ou seja, selo A, selo B, C, D e E. Se a prestadora ela tem um selo ruim e ela está em áreas que é o selo D e E, e ela está em área competitiva, a Anatel agora está prevendo que vai se quebrar a fidelidade sem ônus para o consumidor, ou seja, se a prestadora permanece com o selo ruim por mais de um ciclo de avaliação, o consumidor vai ter direito de sair da prestadora, mesmo que ele esteja em período de fidelização. Nas áreas não competitivas, não adianta falar que ele vai poder sair, porque não tem outra prestadora. Nessas áreas, a gente está prevendo o reembolso automático de valores, dado que a prestadora não está cumprindo a qualidade pactuada. E um outro ponto importantíssimo é que o modelo de qualidade prevê que os próprios consumidores avaliem os serviços. A gente também está desenvolvendo o que a gente chama do crowdsourcing, né, que são aqueles aplicativos em que eu meço a minha velocidade e eu vou armazenando essas informações, para quando eu quiser, por exemplo, fazer uma reclamação na Anatel ou ir ao judiciário, eu vou ter instrumentos de prova de que a minha banda larga especificamente não estava funcionando por meio dessas aplicações que vão ser lançadas pela agência. Acho que é isso, Thiago, em grandes linhas. Beleza, bom, muito obrigado, já deu uma avant-premiere aí, né, do que a gente está, né, pensando, como é que a gente está se posicionando, né, para frente. Elson, você quer colocar mais alguma coisa? Seu boa noite para a turma aí. Agradecer a Elisa mais uma vez pela participação aí, foi muito
muito rica a participação dela aí, e eu fico feliz e orgulhoso por fazer parte da Anatel, né? E teve aquela iniciativa que o Abraão apresentou aí, do comparador de ofertas, agora essa questão das ouvidorias, do selo de qualidade. Eu acho que, você sabe, Thiago, que é o que eu penso, que a gente tem que passar o poder para o consumidor, ele tem que deixar de ser coitadinho, ele tem que ter informação e meios para fiscalizar e cobrar da prestadora, porque a gente não por melhor capacitado que nós sejamos, nós não temos perna para resolver problemas de 200 e tantos bilhões de Exatamente. assinantes. Então, temos que passar esse poder para eles, para que eles possam decidir, eles resolverem esses problemas. Então, finalizo por aqui, dar uma boa noite, pessoal, agradecer a participação de todos aí, um abraço aí para o Robertinho, que sempre nos acompanha e participa aí, e é isso, boa noite, fiquem com Deus. Obrigado, boa noite, Elson. foi um prazer, muito obrigada. Elisa, suas palavras aí, quiser despedir da turma. Quero agradecer de novo pelo convite, foi um prazer participar. Fico muito orgulhosa também de fazer parte da Anatel, acho que a Anatel avançou muito, e antes de entrar ao vivo aqui, a gente estava falando disso, né, da importância das carreiras fortes, então quero saudar o trabalho de vocês, desejar uma excelente gestão, muito sucesso, porque acho que tudo isso é resultado de carreiras fortes e de órgãos bem estruturados, né. Proteção dos consumidores na Anatel avançou muito, e eu não tenho dúvida em dizer que esse avanço tem a ver com o avanço da própria instituição. Então, era isso, mais uma vez, obrigada. Eu quero acompanhar os próximos debates, hein? Na hora que for esse da regulação responsiva de novo, eu vou estar aqui assistindo. Não, vamos fazer. Você vai estar participando mesmo. Você vai estar aqui participando, tá? Um prazer também. Vamos bolar isso aí. Bom, mais uma vez, muito obrigado. Espero que você tenha, né, gostado tanto quanto a gente. Foi muito Gostei bom, muito. né? Esse conteúdo que você traz, enfim, para os debates que a gente tem feito aqui. Muito obrigado. E é isso mesmo, isso aqui é a continuidade, né, até do trabalho que você começou aí como fundadora e diretora, né, da ANER, e temos que fortalecer e trazer a turma, porque também, né, Elson e eu estamos passando por aqui, temos que trazer outros colegas para continuarem, né, essa saga e defesa da carreira, que no fim do dia é a defesa da sociedade, né? É importante demais sempre frisar isso, que o nosso trabalho é de entrega para a sociedade, é de fortalecimento do Estado brasileiro, e a gente só pode fazer isso, né, como o próprio comentou até como ombudsman lá, como o ouvidor precisa ter autonomia para fazer uma crítica dentro da empresa, o trabalho do servidor só é bem feito quando ele tem, né, liberdade de trabalhar tecnicamente e não tem o compromisso, né, político. Então, por isso que a gente conseguiu avançar, acho que tanto nas agências, e avançaremos muito mais. Então, é isso, minha gente, muito obrigado, né? Terça-feira que vem estaremos por aqui, provavelmente já discutindo reforma administrativa. Enfim, essa pandemia está passando, ela vai passar, se Deus quiser, fiquem com Deus aí, uma boa semana, até a próxima. Tchau, tchau, boa noite. Tchau, tchau, boa noite, até a próxima.